Boa noite, meus queridos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos nós em mais uma noite de quarta-feira, mais um trabalho espírita, mais uma noite de reflexão e de estudo, em que todos iremos aprender um pouco mais acerca do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Trazemos hoje nosso querido irmão José Feijó, trabalhador da Federação Espírita Pernambucana, trazendo a proposta de tema a desigualdade das riquezas. Para nossa harmonização, antes do início das nossas atividades, do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a lição número 128, é porque ignoram, que está em João, capítulo 16, versículo 3. E isso vos farão, porque não conhecem ao Pai, nem a mim. Dolorosas perplexidades, não raro assaltam os discípulos, inspirando-lhes interrogações. Por que a desarmonia em torno do esforço fraterno? A jornada do bem encontra barreiras sombrias. Tenta-se o estabelecimento da luz, mas a treva penetra as estradas. Formulam-se projetos simples para a caridade, que a má-fé procura perturbar ao primeiro impulso de realização. Quase sempre, a demonstração destrutiva parte de homens assinalados pela posição de evidência, indicados pela força das circunstâncias para exercer a função de orientadores do pensamento geral. São esses que, na maioria das ocasiões, se arvoram em expositores de imposições e exigências descabidas. O aprendiz sincero de Jesus, todavia, não deve perder tempo com interrogações e ansiedades que não justificam. O Mestre Divino esclareceu esse grande problema por antecipação. A ignorância é a fonte comum do desequilíbrio, e se esse ou aquele grupo de criaturas busca impedir a manifestação do bem, é que desconhece, por enquanto, as bênçãos do céu. Nada mais que isto. É necessário, pois, esquecer as sombras que ainda dominam a maior parte dos setores terrestres, vivendo cada discípulo na luz que palpita no serviço do Senhor. Trabalhemos. Vamos agora para a nossa prece, para o início da nossa atividade da noite de hoje. Roguemos o auxílio da espiritualidade maior. Aqueles que se sentirem à vontade podem fechar os olhos. Querido Mestre Jesus, querido mentor e irmão Moacir, mais uma vez agradecidos estamos por abrires as portas de Tua casa para nós, para mais uma vez aqui virmos para o esclarecimento do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Que o nosso irmão, que fará uso da palavra, possa ter a inspiração necessária, o auxílio da espiritualidade maior e dos nossos mentores, para que consiga chegar aos corações necessitados na noite de hoje. Que o Deus Pai Todo-Poderoso, que o nosso Mestre Jesus nos abençoe, proteja e guarde hoje e sempre. E assim, meus queridos, com a permissão da espiritualidade maior, dos mentores da nossa casa, damos por iniciada mais uma tarefa na noite de hoje, dando graças a Deus. Que Deus nos abençoe. Meu querido irmão, a palavra é sua. Caros amigos, caras amigas, que Jesus, esse amigo incondicional de todas as horas, possa, a partir deste momento, se não oportunizamos no dia que já se encerrou,
fazer com que a sua paz imorredoura encontre espaço em nossos corações, para que no futuro bem próximo nós possamos viver mais em paz do que estamos vivendo hoje. E a esse Jesus a quem agradeço pela grande oportunidade que Ele me concede de ter visto o sol nascer, depois vi a chuva cair, vi a tarde chegar. E no chegar da tarde, às 15 horas, através da tecnologia que tem nos ajudado muito, né? Um aplicativo chamado WhatsApp, alguém me pergunta, tudo certo hoje? Né? Nosso irmão Flávio, eu digo, tudo certo. Como é que está a chuva aí? Ele está tudo tranquilo, está nublado, mas não chove. Onde eu moro está caindo água à vontade. Mas como nós espíritas não somos feitos de açúcar, né? Não nos derretemos com água, vamos embora para o Moacir. Então agradeço também a esta casa de oração e trabalho que me convidou mais uma vez para testar a paciência de vocês, para que nós juntos estudássemos naquelas belas lições que Jesus deixou para a humanidade, mas sempre sobre a ótica da doutrina dos Espíritos. E a lição está contida no capítulo 16 da terceira obra da codificação, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, onde está lá, onde Kardec intitulou-a de Não se pode servir a Deus e a Mamon. Falar de Jesus, às vezes dizemos que o nosso tempo é pouco, que falamos pouco sobre Ele. E durante o nosso dia a dia aqui na Terra, dizemos que a nossa mente está sempre voltada para os nossos assuntos de ordem pessoais e materiais. E um fato que ninguém pode negar, que o maior marco da história da humanidade tem sido e será sempre a vinda dele para este mundo e para as expiações. O seu mergulho no estudo grosseiro deste mundo, todos nós sabemos que é a história da própria redenção da humanidade, que sai das furnas do seu eu para os altos píncaros da liberdade. E todos nós também sabemos que o seu Evangelho é o sol da imortalidade e que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do nosso mundo. O escritor Aristóteles, na sua obra Síntese do Espiritismo, nos diz que o Espiritismo é a palavra da verdade dirigida a todos nós, espíritos imortais. Mas estamos, pois, para tratar de um assunto deveras, eu não digo complicado. Nós às vezes aqui complicamos na nossa estada aqui na Terra os momentos que surgem para o nosso aprimoramento. E quando se trata de bens materiais, nós temos nos envolvido ainda muito com isto. Então, o tema desta noite trata da desigualdade das riquezas. Quando Jesus mergulhou nos fluidos grosseiros deste mundo, atendendo a um pedido de um pai que nos ama tanto, lá naquela terra ainda hoje tão absorvida pelas desigualdades sociais que ainda existem, pela desigualdade da riqueza que ainda existe, pela falta de amor ao próximo, ele chegava como um salvador para aquele povo, apenas daquele povo, que vivia como nós ainda vivemos hoje, com dificuldades de ordem de relacionamento, com dificuldade de ordens sociais, com desigualdade de riquezas, com discussões religiosas. Era este o objetivo, segundo o pensamento humano da época, quando ele que chegasse. Este seria ele o solucionador desses 4 problemas que a humanidade atravessava. E que ainda hoje nós convivemos com esse tipo de problema. Então o que faltava naquela época de 2023 anos atrás, ainda falta hoje em nós compreender o verdadeiro papel de Jesus naquela época e hoje representado
pela doutrina que ele prometeu, quando esteve aqui conosco, que é a terceira revelação, que é a doutrina dos Espíritos. Pois bem, ele seria este solucionador, esperado com muita ansiedade por um povo muito necessitado, perseguidos, se diziam miseráveis, se diziam segregados, e esse seria ele, o Salvador, pois, daquele povo, salvá-los de quê? Das situações difíceis que ora estavam atravessando. E ele veio sem demora. O convite foi feito e ele aqui chegou. Qual chegar lá naquele lugar, na Palestina tão antiga, ao chegar, todo mundo pensou, chegou o solucionador do nosso problema. Não iremos mais sofrer, não iremos mais passar por dificuldade alguma. E após o Sermão do Monte, quando ele disse que todos que choravam, ou que chorassem, seriam bem-aventurados, ninguém ficou sem chorar naquela tarde. Ninguém ficou sem chorar, porque seria bem-aventurado todos que chorassem. Todos que choravam, todos que sofreram, disseram: pronto, esse é o homem que vai resolver a nossa situação no âmbito material. Mas não perceberam as nuances de espírito evoluído que estava aqui chegando. Também não sabiam que ele era o governador espiritual deste planeta. Que se soubessem, a atitude teria sido outra. Não imaginavam em vida futura alguma. O problema tinha que ser resolvido naquele momento, naquela hora. Nós somos assim, né? Não tem que resolver logo hoje, que amanhã a minha paciência não aguenta esperar. Pois bem, mas ele, como espírito magnânimo naquele momento, que sempre foi e sempre será, não buscou nada daquilo que os homens estavam imaginando. Não buscou. Para vocês terem uma ideia, como era um rei que ia chegar, que era que pensavam, ia chegar aqui todo armado, um bom escudo, uma boa espada, para combater o poderio da época, que era os romanos, que sobrepujava a todos. Era o domínio para eles global, porque ele era o mundo. O domínio do mundo estava na águia romana. Era assim que esperavam esse Jesus de Nazaré, tão anunciado pelos profetas, para fazer com que aquela desigualdade deixasse de existir. A partir dali mais ninguém ia sofrer. Pois bem, vejamos nós, o pensamento humano como ainda era e como ainda é conosco. Quantos não vão ao seu templo religioso com essa finalidade? Eu sou do tempo, estava conversando com o Flávio, nesse meu 52 anos de casa espírita, eu sou do tempo em que casa espírita era agência matrimonial. Se eu queria um bom casamento, viu, Flávio? Eu ia para a casa espírita que resolveu o meu problema. Era agência de emprego, era um Sebrae da vida, eu vou lá, eu vou tomar meus passos e vai resolver tudo isso. Nunca chegamos no templo religioso para buscar a reforma interior. Esse foi um dos papéis de Jesus quando aqui esteve, nos convidar para a mudança. A mudança não era de quadro no âmbito material. Pois bem, como era um rei que iria chegar, sabe o que Damasco fez para recebê-lo? Vou mandar pelos tecidos mais finos, para que ele pudesse vestir-se e quando fosse caminhar talvez por Jerusalém, né, ia ser visto como um rei todo arrumadinho, fisicamente falando, todo nos trinques, como dizemos nós, nordestinos. Da Pérsia, sabe o que fizeram? Mandaram os melhores tapetes, para que ele pudesse pisar naquele tapete, não sei se era vermelho, mas era um tapete para que ele pudesse caminhar. De Roma, sabe o que mandaram? As melhores pratarias, cálices, pratos, tudo que ele fosse usar. Até os edifícios, digo, os palácios antigos que estavam lá abandonados,
que nós hoje chamamos de elefante brancos. Veja quanto tempo existe isso, né? Já existia elefante branco naquela época. Foram reformados, pintados, arrumados, porque se o rei não quisesse, iria morar num daqueles palácios. As árvores que já estavam já quase decaindo, né? As folhas secas foram adubadas, podadas. Os pés de ficos que nós vemos hoje, né? Tudo desenhadinho, né? Até isso se fez para quando o rei fosse passar, se quisesse descansar em alguma sombra daquela, né? Fosse reservada para ele. Mas também a casa mais humilde esperou por ele, para que ele pudesse morar nela. Mas vejamos a grandiosidade espiritual deste amigo e deste irmão que nos acompanha há mais de 4 bilhões e meio de anos. Não foi para o palácio maior, nem para a casa menor, não quis nada do que deixaram para ele. Foi lá para Belém de Judá, bem distante, para dizer que era preciso já chegar dizendo da necessidade do desapego nos bens materiais, dos mamões, da vida. Era preciso isto. E depois foi que veio para a Galileia buscar trabalhadores para a sua vinha, e que essas árvores, na simbologia, tendo o homem como símbolo, pudesse dar bons frutos no futuro. Foi lá no âmbito onde estavam pescadores, buscou logo 3, Pedro, Tiago e João. Mas era preciso alguém que fosse contra, segundo o pensamento dos 3, fosse contra a ideia deles. Um homem de grande posses, que nós dizemos hoje, né? Fulano é bom de bolso, né? Foi buscar um homem bom de bolso lá numa coletoria. Imagina só. A mente humana, para captar essa mensagem, demorou naquele momento. De pescador, foi numa coletoria. Seria hoje na Secretaria da Fazenda do Estado. Imagina, buscar um cobrador de impostos junto de pessoas tão simples, não apenas pelas suas vestuárias, sempre na profissão, sempre no conhecimento, mas tentou fazer tudo isto para que eles pudessem, a partir daquele momento, perceber que todos poderiam viver juntos, independente da condição social que cada um pudesse. Então ele juntou a riqueza, que era o cobrador de impostos, né, com a pobreza. E daí formou um colegiado de 12. Só um que não era daquele reduto ali da Galileia, era de uma cidade chamada de Queriote, ou de Iscariotes, na nossa tradução, na nossa língua portuguesa. Era um comerciante, para ele também um homem rico, porque não é assim. O homem que tiver qualquer hoje mercadinho, nós dizemos, aquele está bem de vida. A nossa visão é sempre nessa. Para quem está bem, é preciso que tenha um bem material que seja superior ao nosso, e nós dizemos, aquele está bem. Eu pergunto, será que está bem mesmo? Ou são os nossos olhos ainda, que não temos a visão espiritual dilatada, para perceber que para ser feliz, não é preciso ter tudo que esse mundo nos oferece. E caminhou ele, junto com todos, trazendo essa realidade. Nas bem-aventuranças, entregou uma carta magna a ele. E aquele que seguisse essa carta magna, ia entender as suas palavras e o seu papel quando aqui esteve. O tempo foi passando e começaram a perceber, esse Jesus de Nazaré não vai resolver o nosso problema. Como é que ele vai combater essa desigualdade social nossa aqui? Essa desigualdade dessa riqueza, se nós, judeus, vivemos um da pesca, outro da plantação, e lá, bem pertinho aqui em Roma, está todo mundo. Como é que ele vai combater isso? Que muitos já passaram, diziam, e não resolveu o problema.
Judas, com a sua visão, né? Vou colocar entre aspas, sua visão ampla dos negócios, pensou de forma diferente. Não vai resolver mesmo não. É preciso que nós tomemos a iniciativa de trazer alguém que possa combater de forma diferente essa desigualdade das riquezas, essa desigualdade social que existe entre nós aqui. Vou vendê-lo e notarão que ele é, vou colocar a palavra entre aspas, um fracasso. E irão nos devolver. Que ele não é aquilo que eles vão pensar. Mas nós dizemos na nossa linguagem, o tiro saiu pela culatra. E vocês sabem o que aconteceu. Na hora do julgamento, escolheram um homem musculoso, forte, que já havia combatido os poderosos da época na brutalidade. E Jesus não era o revolucionário que eles pensavam que era. Era um revolucionário da mente humana. Era um revolucionário no sentido de nos reformar interiormente, de nos oferecer a oportunidade. E nós sabemos o que aconteceu. Dizem que a voz do povo é a voz de Deus. Bastou um dizer, Barrabás, e todos entoaram o hino para levar ele ao padecimento por crime que não cometeu. Se cometeu um crime, foi este dizer que era e continua sendo filho de Deus. Mas antes de aqui sair, ele por onde passava, falava sobre essas questões. E dizendo que no homem nunca deveria amar a dois senhores, porque amaria um ou odiaria o outro. Então escolha aquele que você quer efetivamente amar. Mamon representava e representa ainda todos os bens materiais que são perecíveis e que nós adoramos desses bens materiais, não é verdade? Mesmo sendo perecíveis, né? Nós adoramos tudo isso. Pois bem, falando sobre isso, alguém ia passando, um jovem, e perguntou a ele, e disse que ele era um ser muito bom, mas o que ele poderia fazer para ter direito ao reino dos céus? Perguntou a ele. Começa essa lição no capítulo 16, nesse relato do evangelista Lucas. Pois bem, ele disse que era preciso que ele cumprisse os mandamentos da lei. Ele disse, mas eu já sei tudo de có e salteado, numa linguagem nossa, já sei de tudo de có e salteado. Ele sabia dos 10 mandamentos, da lei mosaica, da lei que Moisés recebeu, o código da lei divina, ele sabia tudo, eu sei de tudo isso. Então honra teu pai e a tua mãe, para que tenhas muitos tempos sobre a terra. Eu faço tudo isso, desde a minha infância eu faço isso, eu sei de tudo isso. Então, fez uma proposta a ele, vende tudo que tem, entrega, dá aos pobres e segue-me. Imaginemos nós, isso há 2000 anos atrás. O jovem era muito rico, tinha bastante dinheiro, e era um dos que era visto como um ser da desigualdade e da riqueza que existia. Era um corredor de bigas, como nós hoje temos um carro de Fórmula 1, e era preciso ir participar do seu evento material. Dali saiu, foi para o torneio, né, com a sua biga toda em ouro, e acidentou-se, e a morte veio acontecer naquele momento. E Jesus, aproximando-se dele, recebeu, dizendo que nada dali haveria se perdido. Isso numa linguagem nossa. Pois bem, é esse desapego que nós ainda não temos dos bens que nós ainda achamos que vamos levar ele daqui. Isso me faz lembrar um
caso que aconteceu com o nosso querido médium Chico Xavier, hoje já no mundo espiritual, quando ele falava que nós não temos nada aqui na terra, não temos nada, não somos donos de nada aqui na terra. Alguém se levanta e diz: Chico, você está enganado. E chamou-o para ir até a porta lá do centro e visualizou para ele uma área enorme e disse: Chico, até onde os seus olhos alcançar me pertence, que eu comprei com meu dinheiro. Ele já tinha mais ou menos a minha idade, 74 ou 75 anos de idade. Chico, com os seus pensamentos sempre além dos nossos, disse-lhe a ele, quando ele disse a idade a ele disse: se eu estiver daqui a 30 anos neste mundo, eu vou lhe perguntar se é seu mesmo. Ele estaria com 105 anos de idade. Não é dele, e não será meu, e nem será de nenhum de nós. Nós precisamos entender que a nossa vida aqui na terra não se resume a apenas isso. O problema nosso é que as interpretações bíblicas que foram feitas, é como se Deus condenasse a riqueza, é como se Deus condenasse os ricos, porque ouviram ele dizer, após aquele jovem sair da sua proximidade para participar do campeonato de bigas, ele disse que nem o rico entraria no reino dos céus, e que seria, ainda vos digo, que seria mais fácil um camelo penetrar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Essa frase ficou gravada na mente humana até esse século de hoje. Jesus não condenou riqueza de ninguém, e não condenou nenhum rico, e nem condena nem sequer os maus ricos, e nem se condena nem sequer os maus pobres, que a nós é dado o direito de fazermos o que quisermos, usando o nosso livre-arbítrio, desde que essa liberdade, esse livre-arbítrio, não prejudique quem quer que seja. Porque se ele fosse contra a riqueza, não traria para o seu redil um cobrador de impostos, Levi Mateus, que tornou-se depois no evangelista Mateus. Não traria, jamais. E depois não teria marcado um encontro com outro publicano, que vivia segregado na sociedade, odiado por todos, que não tinha, que não possuía os bens materiais que ele possuía. Ele era segregado da sociedade judaica. Nós estamos falando de Zaqueu, que naquele momento em que, passando pela cidade de Jericó, a grande multidão que acompanhava Jesus, ninguém notou. Ainda somos assim. Quando se diz, né, Mário, que um centro espírita um médium está curando, nós ficamos na fila sem nem sequer conversar com quem está junto a nós. Era assim a mesma coisa com Jesus. Mudou a época, mas alguns pensamentos ainda continuam o mesmo. Moacir não. Flávio me disse que aqui é diferente, ninguém pensa dessa forma, né? Vocês já estão além desse pensamento de dizer que a doutrina espírita nos oferece esse manancial divino para que nós possamos perceber que todos nós somos iguais, independente da situação que nós nos encontramos. Pois bem, e ele disse àquele homem, mandou ele descer daquela árvore conhecida, vocês sabem o nome tanto quanto eu, né? O sicômoro, né? Que era uma árvore que era de origem egípcia, tinha as suas raízes muito altas, muito que ultrapassava o solo, e ele viu, ninguém viu aquele homem ali, só ele que levantou os olhos para ver alguém, e pediu que ele descesse dali. Todos ficaram surpresos. Mandou um rico descer numa árvore. Imagina, a multidão era toda pobre financeiramente falando, mas ninguém subiu na árvore. Eu quero estar junto dele, diziam todos, é ele que vai resolver o meu problema, que ele já disse antes, que todos choravam, seriam felizes, então eu tenho que estar juntinho dele aqui.
encangado que nem corda de caranguejo, vou ficar perto dele. E Zaqueu não, afastou-se e foi para lá. Mandou que ele descesse e que iria pernoitar na sua casa. Todos abriram os olhos, numa linguagem nossa, arregalaram os olhos. Ele vai para a casa de um publicano, ele é um pecador, só porque era rico. Imaginemos nós, julgar as pessoas pelas aparências, julgar as pessoas pela religião que professam, julgar as pessoas pela posição social, julgar as pessoas pela sua condição sexual. Ainda somos assim. Aqui não é assim que eu sei, mas ainda nós vejamos esse tipo de comportamento. Vamos para lá. Todos os 12 ficaram espantados. Sai daqui agora, imagine a cabeça daquele povo. Imagina, Flávio, sai daqui agora para ir para a casa daquele homem que vive sugando a gente. E havia recebido um ensinamento que era necessário dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. E foram para lá. E ele, muito feliz pela presença do mestre, claro, quem não ficaria feliz com a presença de Jesus em sua casa. E disse ele que, se tivesse desfraudado alguém, se tivesse enganado alguém, daria metade do que possuía, e faria com que, a partir daquele momento, tudo seria mais diferente. E ele disse que, naquele momento, havia acontecido a salvação naquela casa. Todos se espantaram. Todos se espantaram. Este homem é diferente. Por isso que a vinda dele é o maior marco na história da humanidade. Era diferente e continua sendo diferente. E é essa diferença que nós começamos a perceber quando nos tornamos espírita. Desse Jesus que foi apresentado a nós, antes de conhecermos a doutrina espírita, era um Jesus que nos castigava. E seu pai mais castigador ainda, que é nosso pai também. Com a doutrina espírita nós começamos a perceber que esse Jesus não nos castiga, ele nos ama, e que esse Deus é um pai que nos ama ainda muito mais, que tem entregado a nós momentos de felicidade como esse. Talvez vocês até digam assim: momento de felicidade como esse? É sim, que a felicidade está nas coisas mais simples que nós não imaginamos. É que nós ainda não alcançamos, pela nossa visão espiritual, como estamos nós aqui sendo tão protegidos, como nós estamos aqui sendo tão tratados, como nós estamos aqui sendo tão abençoados por essa equipe espiritual que aqui se faz presente, enviada por Ele, enviada por esse Jesus que nos ama tanto. Mas o tempo foi passando, dizemos nós, e Ele tem sido nosso melhor amigo, para perceber o quanto é importante para nós conviver em harmonia conosco mesmo, para entender os problemas dos outros, que a felicidade não está nas conquistas daquilo que nós queremos conquistar, para dizer: eu sou melhor do que Flávio, ou Flávio dizer que é melhor do que eu. Não é esse o nosso objetivo. É que esse objetivo nosso é nós vemos todos em pé de igualdade. E é nesse pé de igualdade que Jesus, ao sair daqui, nos deixou, dizendo que: se vós quereis ser reconhecidos como os meus discípulos, vocês amem, ou se amem, ou amem-se uns aos outros. Ele não disse que tinha que ser espírita, que tinha que ser publicano, que tinha que ser qualquer tipo de atividade religiosa, que tinha que ser saduceu, que tinha que ser... Não, que vocês amem uns aos outros. Esse ensinamento foi deixado para que nós hoje, nesses processos nossos de ida e volta a este plano, nós pudéssemos começar a aplicá-lo.
Como aplicar? Primeiro, não julgar quem quer que seja. Eu conheço pessoas que se dizem ateu, mas talvez vocês vão ficar, pasmem vocês, se dizem ateus e são melhor do que eu. Pessoas que não têm para eles em momento nenhum que seja impeditivo para ajudar o seu próximo. É isso que Jesus quer de cada um de nós, nada mais do que isso. E nós achamos que as pessoas, porque têm mais um bem material do que nós, não precisam de ajuda. Quem não precisa de ajuda? Levante o dedo à mão. Quem não precisa? Nós precisamos uns dos outros, temos que viver em harmonia. Nós somos espíritas ou não? Somos sim. E no capítulo 6 desta obra, que é o Cristo Consolador, a recomendação do Espírito de verdade, através dele, nos diz o seguinte: a recomendação, que nós nos instruamos, mas diz que nós temos que nos amar. Sem esse amor, é difícil nós entendermos uns aos outros. Por isso que nós vemos tantos conflitos aí. É guerra na Ucrânia com a Rússia, é guerra com Israel e o Hamas, tudo naquela terra onde foi rastros de amor deixado por ele, que cada um quer se dizer dono daquilo que nunca lhe pertenceu, daquilo que nunca conquistou. Este mundo nunca precisou, minha gente e meus irmãos, tanto de evangelho como na atual conjuntura que nós estamos atravessando. Enquanto nós ficarmos apenas esperando pelos outros, nada se modificará. Nós criamos um hábito desse tipo, de delegar aos outros deveres que são nossos. Eu só vou dar se eu tiver retorno. E ele nos disse o quê? Para acabar com essa desigualdade da riqueza nossa. É dar com a mão o que a outra não veja. Geralmente se dá, a outra está chegando aqui próxima para ter o retorno. Esse retorno para nós será de forma diferente, de benesses, de ser reconhecido como discípulo dele. E como todo discípulo vai ser amado, se nós queremos ser amados, necessário se faz amar sem distinção. Mas tudo passa, dizemos nós. O tempo é o nosso melhor amigo. O Espírito Meio sobre o tempo nos diz o seguinte: que a vida nunca deixará sem conta o tempo que nos entrega. E este Jesus que por aqui passou, deixando um legado para que nós pudéssemos seguir seus passos, antes de sair deste mundo, disse a eles, mais próximo dele, que está vindo embora, mas que nunca se afastaria de nós, 1 milímetro sequer. E onde quer que estivesse, a sua mensagem seria sempre de renovação para a humanidade. Que o tempo passaria, mas tudo aquilo que ele havia falado e realizado não passaria. E o tempo passou, mas eu vou me encontrar com o Pai e vou rogar a Ele. Mas se vocês me entendem conversando assim, se vocês me amam efetivamente, guarde, pois, os meus mandamentos. E Ele não deixou 10 mandamentos, deixou 2: o amor a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Se fizeres isto, eu vou rogar a Ele que envie um Consolador. E é este Consolador que vai fazer com que tudo aquilo que eu estou dizendo hoje, que vocês não estão entendendo, vocês entenderão no futuro. Falar de desigualdade e de riqueza, sem pensar que não existe vida futura, vamos continuar dizendo, essa desigualdade vai sempre existir. Mas nós somos crentes
no ensinamento do Cristo, que a vida futura existe. E se essa vida futura existe, pensar em desigualdade num planeta onde que está no seu segundo estágio, que é de prova de expiações, é normal. É normal essa desigualdade de riquezas, desigualdade de pensamentos, desigualdade de ideais. É normal. Agora nós temos condições de fazer com que isto aconteça no amanhã, bem próximo. Só depende de cada um de nós que nos dizemos espírita. Pois bem, e este Consolador prometido por ele, quando chegou neste mundo, eu tenho uma inveja disso, viu, Flávio? Eu tenho inveja dos franceses, porque não veio para o Brasil. Foi lá para a França, foi lá para a Cidade de Luz, onde as luzes são mais claras. Dizem que as praças lá de noite parece o sol brilhando, que eu não sei, que eu nunca estive lá ainda. Mas a luz que precisava era essa luz. Foi para lá e veio para cá. Ismael trouxe para cá, para esse país que nós amamos tanto, e que hoje é conhecido por nós espíritas como o coração do mundo, pátria do Evangelho. E é nessa pátria do Evangelho onde 33 milhões de brasileiros como nós perecem pela fome. Parece até uma utopia isso, né? Parece até um engodo. O que nós estamos fazendo para que nós possamos acabar com tudo isso? Se acontece o que está acontecendo com os nossos irmãos rio-grandenses, no Rio Grande do Sul especificamente, nós dizemos, está pagando o que deve. A gente não percebe que a nossa mente pode ir até lá. Nós podemos até lá, e através do nosso pensamento pedir que a espiritualidade amiga os socorra, que lhe dê em conforto para acontecer o que efetivamente está acontecendo. Mas, pois bem, a luz chegou, e eu trouxe o Evangelho aqui, o capítulo 16 que trata disso, mas eu trouxe para a nossa análise, deste final da nossa conversa, a primeira obra da codificação, o Livro dos Espíritos. Alguém tem essa obra em casa? Eu vi duas cabecinhas, três balançar assim. Pois bem, essa obra ainda não é estudada por nós espíritas, não é estudada por nós. Quando nós começamos a ler, geralmente dizemos que dá preguiça. E se for estudar pergunta por pergunta, são 1019, vamos dizer, pelo amor de Deus, é muita coisa para estudar. Não dá. Mas nós espíritas temos a obrigação, o dever, para entender essa desigualdade das riquezas, dita por ele lá no Evangelho, quando ele esteve aqui, e trazida, enviada por ele, pela terceira revelação, na terceira parte, que trata das leis morais, que é a lei de igualdade. Lei de igualdade, ele já pregava isso quando aqui esteve, na sua prática, ia para todo lugar que era convidado, recebia todos que chegavam próximo a ele, igualando a cada um, sem nenhuma impaciência, sem nenhuma distância, criando entre aqueles que lhe buscavam. Se chegava alguém humilde, ele atendia. Se chegava o centurião, ele atendia. Quem chegasse, ele recebia. Pois bem, terceira parte, capítulo 9, que trata sobre a lei de igualdade. Kardec indagou a espiritualidade superior, se todos nós somos iguais perante Deus. Eu conheço religiosos que dizem que não somos iguais. Aquele que não pertencer a certa igreja ou a certo tempo religioso não é igual, está fora do redil, não é filho de Deus. Para tornar-se filho de Deus, tem que estar naquele tempo religioso. Se não tiver, não é filho de Deus, é apenas criatura. Imaginemos nós.
Mas Kardec não fez essa pergunta a nenhum teólogo, não. Não fez. Fez a pergunta aos espíritos superiores enviados por Jesus. E a resposta foi essa: sim, todos tendem ao mesmo fim. E Deus fez suas leis para todos. Frequentemente dizeis, nós dizemos, o sol brilha para todos. E dizeis com isso uma verdade maior e mais geral do que imaginais. O sol brilha para todos. A chuva cai para todos, a chuva cai para todos também. E nós achamos que, muitas das vezes, nós somos melhores do que qualquer pessoa. Não somos melhores do que ninguém. Somos iguais, perante Deus ainda mais. Porque sabe por que somos todos iguais? Porque somos filhos do mesmo Pai. Somos filhos do mesmo Pai. Quem criou Jesus, nos criou. Só que Ele foi e continua indo para o Pai dessa forma, em linha reta. Quando eu era estudante do curso secundário, né, que hoje é ensino médio, né? Tem algum professor aqui? Tem alguma professora aqui, professor? Você tem rosto de professora. Pois bem, quando eu estudava o chamado curso secundário, Flávio, eu fazia o curso científico. E tinha uma matéria chamada geometria analítica, a geometria euclidiana, que tratava sobre os ângulos, sobre as curvas, né? Mas tinha uma propriedade que dizia o seguinte, que a menor distância entre dois pontos é uma reta, não é isso? Então, se nós somos este ponto, para chegar a este outro ponto, que é Deus, só andando em linha reta. É isso que falta em nós, retidão. Então, para encontrar essa distância entre nós e Deus, é andar em linha reta. Mas uns escolhem andar em linhas curvas, outros ficam andando em círculo e saem do caminho, outros em caminho curto, outros em caminho longos. Cada um escolhe o caminho a seguir, contanto que esse caminho nos leve sempre para quem nos criou. É isso que os Espíritos pedem a cada um de nós. Na pergunta 806, que trata das desigualdades sociais, Kardec foi incisivo. Ele sabia da necessidade nossa para o século 21. Sabia disso. Isso foi no século 19. Talvez vocês digam assim, quem não é espírita, 200 anos, já está caducando. Já está caducando, dizem muitos. Jesus não envelheceu e não envelhecerá nunca, que ele não acompanha 4 bilhões de meio de ano. Imaginemos nós. Kardec perguntou: a desigualdade das condições sociais é uma lei da natureza ou uma lei de Deus? Não, é obra do homem e não de Deus. Essa desigualdade, meus amigos, tudo é obra nossa, por 2 fatores, ou por 2 vícios que a humanidade adquiriu: o orgulho e o egoísmo. Quando nós éramos alunos do curso primário, e era preciso, não era, minha irmã, aprender as 4 operações de contas. A primeira foi a conta de somar, como era fácil. 2 mais 3, 5, 8, 10, a gente somou com uma facilidade incrível. A segunda foi a de, vocês lembram? Tudo aqui é jovem, não lembra disso, tá vendo? Era de subtrair. Vixe, como foi difícil para tirar. Para tirar, a gente tem essa dificuldade enorme de tirar de nós, para acabar com a desigualdade social, para dar para alguém, sem dificuldade. A terceira foi a melhor que teve, para multiplicar. A gente multiplicava com a facilidade, não. 3 mais 3, 9, 4 mais 3, 12, a gente aprendeu tudo, a gente multiplicando, achamos bom. Mas a última operação, lembram dela? De dividir, pelo amor de Deus. Quando botaram aquele ali, assim, para dividir, aquele retângulo assim, para dividir, menino, respeite, viu? Na linguagem nossa, respeito, dificuldade. Ainda hoje é assim.
A humanidade não divide. Porque se dividisse nesse país, não tinha 33 milhões de pessoas ainda perecendo por fome. Onde 17 pessoas morrem por dia por desnutrição. Neste país tão religioso. O que falta em nós? Aprender a dividir. Esta lei não é de Deus, é por nós. Mas Kardec faz uma observação interessante. A única coisa eterna são as leis de Deus. Não veja a desigualdade apagar-se pouco a pouco a cada dia. Está se apagando a pouco cada dia. A gente percebe isso já. Que eu me lembro muito bem que eu hoje, quando meus pais tinham a minha idade, existia uma desigualdade enorme. A fila para entrar num banco era enorme. E o velhinho lá na fila. Hoje não. Eu já recebi uma carteirinha do idoso. É carteirinha boa. A desigualdade está diminuindo. Porque esses espíritos que estão chegando aqui na Terra estão modificando a mente humana. Estão modificando, podem perceber. Não é isto? Quem um dia pensou em entrar num ônibus e dizer assim: eu tenho um assento especial, não é? Eu me sento lá. E hoje, melhor ainda, em qualquer assento, entra e senta. A desigualdade está diminuindo. Kardec descobriu isso no século XIX. É que nós às vezes somos muito pessimistas. As coisas que acontecem boas, a nossa visão não percebe. É uma lente do óculos escuro que não vê nada. Mas quando um fato ruim acontece, já perceberam? A notícia corre que nem pólvora queimando pelo chão, se espalha com a maior rapidez do mundo. Mas prossegue o codificador. A igualdade absoluta da riqueza é possível? Pergunta 811, viu? Ela já existiu? Não, ela não é possível. Porque no dia que a igualdade da riqueza existir, os bens que serão distribuídos não vai dar para ninguém. Vai sempre ficar faltando. Então é melhor que alguém que tenha mais e que tenha consciência do seu dever, distribua. Vocês viram agora aí, houve uma partida de futebol, não foi? Que arrecadaram 30 milhões de reais para os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Isso é desapego já, mesmo pagando o espetáculo. Nós pagamos o espetáculo no passado, lá na antiga Roma, para ver o quê? Morte, cristãos sendo queimados, sendo espetados, gladiadores perdendo a vida, a existência, a vida. Hoje nós pagamos para ver o espetáculo de futebol, de outra coisa qualquer, para ajudar. Essa desigualdade está diminuindo. A olhos nus ainda não. Mas quando nós chegamos num plano melhor do que este, vamos dizer: eita, que maravilha, eu passei pela terra e hoje aqui está bem melhor. Mas precisamos contribuir para que isso efetivamente aconteça. Mas nós dizemos assim: mas o que eu queria mesmo era ser rico. Ser pobre, queria não. Pobre sofre muito e rico não sofre nada. É melhor muito mais ser rico. E qual seria a nossa maior dificuldade se amanhã nós estivéssemos no apogeu da glória? Não é no céu, não, aqui na terra mesmo. Eu mando e todo mundo obedece. Eu faço e desfaço. Será que a riqueza não é uma prova para nós, se tivéssemos tudo isso em nossas mãos? Eu tenho um amigo que diz: olha, Feijó, eu tenho pavor, eu nunca vou jogar essa tal de Mega Sena, que eu tenho medo de ser rico. Intimamente ele já percebe que é melhor ser como ele está, para que amanhã, que ele disse: eu vejo tanto rico sofrendo por aí, pela situação em que ele vive, não era para reclamar da vida, mas reclama. Quem é rico e quem é pobre? Está aí a pergunta. Todos nós somos ricos. Ninguém aqui nós não somos pobres. Nós somos pobres talvez de conhecimento, mas nos tornamos espírita, já temos essa riqueza de distribuir com alguém aquilo que eu
junto com vocês, estamos aprendendo aqui hoje. E é nesse aprendizado que nós descobrimos uma coisa interessante. E o codificador, neste mesmo capítulo, que trata sobre as provas da riqueza e da pobreza, ele perguntou na pergunta 814: por que Deus deu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria? Olha que pergunta. Por que Deus deu a uns a riqueza e a outros a miséria? Antes de ser espírita, como é que nós pensávamos? Esse Deus realmente não dá para entender ele. Onde eu moro, onde você mora, onde nós moramos, geralmente tem alguém em situação pior do que a nossa. Quem não já se perguntou, por que é que eu hoje posso vir aqui na chuva, pegar um chamado carro de aplicativo, né? Coisa chique, né? E ir para o Moacir. E outros têm que vir lá do bairro não sei de onde para aqui andando. Já pensaram nisso? Quem nunca pensou nisso? Onde está Deus nessa hora? As duas são a prova, tanto a riqueza como a pobreza. A riqueza para provar o nosso desprendimento, e a pobreza para que nós não possamos, não devemos reclamar das situações difíceis que nós passamos, porque todo aquele que lhe falta é porque esbanjou muito. Lembram da parábola do filho pródigo? O esbanjador que foi e voltou. E todo aquele que hoje tem é uma oportunidade bendita de ajudar quem vai lhe buscar a ajuda no âmbito pelo menos material. Eu fui colaborador de uma empresa, na época era um dos maiores conglomerados industriais deste país, o Grupo Votorantim. E ouvi pessoalmente o dono da empresa, que era o senhor Antônio Hermílio de Moraes. E ele ajudava a Santa Casa de Misericórdia em São Paulo, todo mês mandava um cheque, mandava quanto é, tanto aí, leva para lá. Ajudava sempre, nunca deixou de participar. O desapego do bem material, sem nunca ir lá. Mas um dia alguém lhe chamou para que ele fosse visitar, para saber onde estava destinado o dinheiro que ele estava mandando. Ele foi, e desse dia em diante nunca mais deixou de ir. Ele dava, mas disse: eu precisava me doar, e não deixou de ir mais. Escolhi um dia na semana para e doar-se com aquelas pessoas de uma idade bem já adiantada, que estavam ali enclausurados na sua dor, porque às vezes nós, que somos voluntários da Casa Espírita, não percebemos que podemos ajudar sem ter nada nos alforjes, no bolso, sem ter o dinheiro. Podemos ajudar dessa forma. E eu me lembro de Pedro, quando estava na rua estreita de Jerusalém, quando alguém lhe buscou para pedir ajuda material, aí ele pediu a chamada, nós chamamos de esmola, né? Pedindo esmola a ele, e ele botou a mão nos alforjes, não tinha bolso na época, né? Ninguém usava calça como usa hoje, né? Mas disse: meu irmão, nada tenho para te dar, mas em nome de Jesus, levanta-te e anda. E o paralítico andou. Vós podereis fazer tudo isso, disse-nos o nosso mestre divino. Nós temos esses potenciais de ajudar as pessoas onde quer que nós estejamos, mas nós esperamos por quem? Pelos espíritos do Centro Espírita Moacir, lá na Federação Espírita ou em outro centro espírita qualquer, onde nós temos potenciais para isso, para combater essa desigualdade social. A pergunta foi feita, se era uma prova, por que Deus fazia isto, né? Dava a um a tanto e a outro a miséria, e os espíritos responderam: para testá-los, a cada um de maneira diferente. Aliás, como sabeis,
Essas provas são escolhidas pelos próprios espíritos, por nós mesmos, que muitas vezes nela sucumbem. Ninguém está aqui sem ter pedido o que tinha que fazer aqui, nenhum de nós. Todos nós, antes de chegar aqui, pedimos as nossas provas. Às vezes sucumbimos, porque somos espíritos falidos e falíveis, mas somos perfectíveis. Atingir a perfeição é o objetivo maior nosso aqui na Terra. Então, esse desprendimento que ainda nós às vezes temos é relativo à nossa condição espiritual, mas no futuro bem próximo nós temos que sair disso. Na 815 ele pergunta: qual das duas provas é a mais temível para o homem, a da desgraça ou a da fortuna? Ser pobre ou ser rico? Qual a prova mais difícil? Ambas o são. A miséria provoca a queixa contra a providência. A riqueza incita a todos aos excessos. Então nós, espíritas, conscientes dos nossos deveres, não devemos jamais reclamar por qualquer dificuldade que surja em nossos caminhos. Que ele nos disse que nunca coloca fardo pesados em ombros leves. Esse ombro aqui é mais leve do que só tem mais ossos do que carne, mas a dor que eu sinto é proporcional ao meu poder de resolução, e eu tenho potencial para isso. Mas às vezes nós fraquejamos. Qualquer dificuldade, qualquer doença, ai meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Será que eu vou morrer amanhã? Se não for amanhã, vai depois, mas vai. Não tem para onde correr. Nós às vezes somos assim. E para encerrar nossa participação, a última pergunta aqui, Kardec, sobre esse assunto da riqueza, desse nosso desapego. Se o rico está sujeito a maiores tentações, também não dispõe de mais meio de fazer o bem? Ele é tentado, mas dispõe muito mais meio de fazer o bem. É justamente isso que ele nem sempre faz. Se torna egoísta, orgulhoso e insaciável. Suas necessidades aumentam com a fortuna e ele julga nunca ter o suficiente para si. Também tem pessoas de situações, difíceis, com dificuldade, que pensam da mesma forma. Então esse pensamento nós temos que mudar, para sair deste mundo melhor do que nós chegamos. Que essa desigualdade, dessas riquezas, nós possamos, o mínimo que nós tenhamos, nós possamos, pois, distribuir de forma equânime, para ninguém sair deste mundo e dizer: eu fui no centro espírita e estava assim de gente, e quando saíram, eu botei a mão e disse: não tenho nada a ver com isso. Temos a ver com tudo isso. Somos responsáveis por tudo que acontece nesse mundo. Tem uma música de um cancioneiro popular, que é um forró, que diz assim, eu não sou dono do mundo, mas tenho culpa, porque sou filho do dono. Relógio amigo me convida a parar, e eu agradeço a vocês pela paciência que tiveram para me ouvir nesta noite. O nosso agradecimento ao nosso irmão Flávio, que Flávio não convida não, ele intima, sabe? E a gente tem que chegar aqui na hora. Que Deus abençoe vocês todos. Tenham uma semana maravilhosa, na certeza de que hoje foi melhor do que ontem e amanhã será melhor do que hoje. Deixo o abraço da Federação Espírita Pernambucana para todos vocês e os votos de muitas prosperidades espirituais. Que Deus os abençoe.